Boa noite, irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Amém. Ou tem algo que está incomodando vocês? Estão felizes? Então, louvado seja Deus por isso. Vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Deus, nosso Pai, louvado Senhor e agradecido seja teu nome agora e para todo sempre. Neste momento, Senhor, iremos meditar um pouco sobre a tua palavra. Por isso, eu te pedir neste momento que o Espírito Santo possa trabalhar em nós, para que possamos fazer aquilo que o Senhor deseja. Que possa falar aquilo que o Senhor deseja. E que as palavras tuas, Senhor, tenham o poder de transformar as nossas mentes ao sairmos daqui nessa noite. Tem misericórdia de nós, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou repetir a pergunta, só que agora de uma outra forma. A vida cristã é uma experiência feliz? É feliz? Tem uma que diz assim: sou feliz com Jesus. Tanto é que Jesus disse lá em João 15:11: tenho-lhe dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, se você tem Jesus, você tem alegria. Amém. Você crê? Confia? Agora, se a gente disse que a vida cristã é uma experiência feliz, mas sabemos que às vezes o nosso céu fica escuro, nossos pensamentos ficam aí perturbados, vem os problemas, e aí a gente começa, não todas as vezes, algumas vezes, a duvidar. Isso acontece com vocês? Com certeza. Acontece, porque nós somos humanos, pecadores, e enquanto a gente estiver nesse mundo, nós estamos sujeitos a problemas, não é verdade? Mas, como foi dito no início, a diferença em relação aos outros é que aquele que tem Jesus é feliz e deve ser feliz, não é verdade? Então, que saída podemos encontrar quando todas as portas parecem fechadas? Onde podemos encontrar respostas para as nossas indagações quando temos a sensação de que nossas orações não passaram do teto? Quando parece não haver solução, a saída é esperar no Senhor. Você espera no Senhor? Isso significa ter consciência de que Ele age no presente e nos aguarda no futuro, disposto a fazer por nós todo o bem que nos fez no passado. Saber que Deus tem um plano para cada um de nós ajuda a esperar nele. Mas, nesse plano, pode ser que em meio às provações, a gente fique sem entender. É o agir de Deus? Não é o agir de Deus? A diferença está na maneira como a gente está se relacionando com Ele. Aí faz, será? Será que é isso mesmo? A gente vai ver aqui situações bíblicas, são histórias conhecidas, que a gente vai mostrar duas realidades. Depois vocês vão entender o que é que eu estou falando. Vamos lá. Em algumas situações de provações, pode ser que Deus queira nos tornar instrumentos pelos quais seu nome será glorificado. Vamos para uma experiência bíblica? Vamos abrir a Bíblia? Em João 11. Todo mundo tem problema? Tem. Mas nesses problemas, nessas provações que a gente passa, será que realmente é um problema? Ou Deus está usando essa situação para glorificar o nome dele? João 11,
São tantos versículos que eu não sei nem se vai dar tempo de ler todos. São histórias conhecidas, mas é bom a gente entender. João 11 fala sobre quem? Fala sobre Lázaro. Eu vou ler aqui para adiantar, tá certo? De 1 a 4. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esse é o verso-chave, olha: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Olha aí, Lázaro adoeceu, morreu. Para as irmãs e para os conhecidos, achavam que não tinha mais solução. Mas aí Jesus veio e disse que tudo o que estava acontecendo não era para a morte, era para a vida, para que o nome de Deus fosse glorificado. Trazendo para nós, será que algum problema que nós passamos, que já passamos, não foi para glorificar o nome de Deus? Às vezes a gente não consegue enxergar isso, não é verdade? Vamos na continuação de Lázaro, versículos de 11 a 15. Diz assim: isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Até ali eles não tinham entendido que Lázaro tinha morrido. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então eles se dirigiram. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quantos dias? 4 dias. Vamos agora à continuação. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Mas aí Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos adiantando agora para o versículo 41. Tiraram então a pedra. Jesus chegou lá onde Lázaro estava. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa de quem? Da multidão presente, para que creiam em tu que me enviaste. E tendo visto isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, o que aconteceu? Creram nele. Olha só, que testemunho a morte e a ressurreição de Lázaro serviu
para que outros, inclusive os próprios discípulos, testemunhassem e crescem em Jesus. Não só em Jesus, mas também no Pai. Por isso que eu digo a você, será que alguma prova que você passou não foi para testemunhar ou testemunhar e glorificar a Deus? Vamos a outra história conhecida da Bíblia. A gente viu agora Lázaro. Aí a gente agora vai para Gênesis. Gênesis 45. Também é outra história conhecidíssima. Oi, 45, versículo 45, versículo 3. É a história de quem? José e seus irmãos. Vamos para o versículo 3. Vamos ver algumas partes dessa história. E disse aos seus irmãos, aí ele já tinha se encontrado com os seus irmãos, né, lá no Egito. Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora é o verso-chave. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendidos para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Mas Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, olha só, outro verso-chave. Não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, para que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Olha aí. José foi vendido, teve um desentendimento entre os irmãos, aí uns queriam matá-lo, outro disse, não, vamos preservá-lo, a vida porque é nosso irmão, vamos vendê-lo. Ele foi para o Egito, sofreu, a gente sabe, muito, né? Foi tentado, mas ele cresceu porque Deus estava com ele. E no final, ele não guardou rancor dos seus irmãos. E disse que quem foi que enviou? Deus que tinha enviado ele para lá para conservar a vida dele e do seu povo. Aí vem de novo. Tudo que José passou foi um testemunho, foi para glorificar a Deus. Então, novamente eu pergunto, será que alguma provação que a gente passa não é para testemunhar e glorificar a Deus? Essas 2 histórias mostram que realmente Deus estava guiando, Deus estava agindo, Deus estava presente, Deus estava abençoando e o seu nome estava glorificado. Mas acontece que às vezes a gente tenta passar na frente de Deus, não espera em Deus, e aí a gente começa a passar dificuldades. E realmente são dificuldades provenientes das nossas escolhas por não esperar no Senhor. E a gente vai ver agora 2 histórias bíblicas também, só que mostra esse outro lado. A primeira história está lá em... Só um minuto. Aí volta, gente. Oi? Aí quando a gente vai fazer vídeo, já aconteceu comigo, eu voltei. Gênesis 15. Gênesis 15. Vamos lá. Também é uma história bastante conhecida. Fala de quem? Abraão. Vamos ler os versículos de 1 a 6. Vamos entender um pouquinho da história.
Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me concedesse descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Até aí, ele já tinha uma promessa de que ele seria grande e teria herança por parte dele. Mas vamos lá, continuando agora, capítulo 16. Vamos para o 16. Versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei por filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Vamos para o versículo 5. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Aí vamos para o versículo 6. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está em tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Olha só, ele tinha uma promessa de um herdeiro. Mas aí a mulher, por não ter filhos, deu a serva. E aí a serva começou a se esnobar, né? Porque ela concebeu, a sua patroa não, mas aí Sarai se incomodou e foi tirar satisfação. Olha o conflito na família que surgiu por causa de uma escolha errada. E aí Abraão teve que dizer assim: não é tua serva? Decide então o que fazer com ela. E agora Sarai começou a humilhar a sua serva, a ponto de que ela fugiu. A gente sabe que ela fugiu com seu filho, né? Foi para o deserto e teve todo aquele contexto. Imagina Abraão ter que despedir seu filho, né? Ficar longe do seu filho por causa de uma escolha precipitada. Porque ele não era o filho da promessa. Deus não deixou de abençoar Ismael, mas ele não era o escolhido. Então, quando a gente toma a frente e não deixa Deus agir, a gente traz consequências para a gente ruins. Deus pode contornar a situação? Pode, como ele fez. Mas as consequências são bem piores. Não é verdade? A gente sofre as consequências das nossas escolhas. Essa foi a primeira história. E a segunda história da precipitação e não esperar no Senhor está lá em Gênesis, capítulo 25. Também é outra história bem conhecida. 25, vamos lá para o versículo 27. Fala a história de Jacó e Esaú, né? Os dois irmãos, gêmeos. Um tinha o direito à primogenitura, que era a bênção principal, né? O primeiro filho. O outro, não. Mas aí no conflito, um vendeu a primogenitura, né? Desprezou essa bênção. E o outro foi esperto e agarrou para si. Já contei a história, mas vamos ler, né? 25 de 27. Vamos lá. Cresceram os meninos, Esaú, perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava de sua caça. Rebeca, porém,
amava Jacó. Então veja, o pai gostava do primogênito, a mãe gostava do segundo. Saiu depois, né? Eram gêmeos. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorido, veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouquinho deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito da primogenitura? Então Jacó disse: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Saiu ele desprezou a sua primogenitura. Vamos agora para o versículo 27. Capítulo 27, versículo 6. Vamos adiantar um pouco a história. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atente às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho, traz-me 2 bois, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Ou seja, a mãe escutou que o pai queria dar já aquela bênção especial. Então, ela queria a bênção para o filho que ela queria. E ela fez todo aquele arrumadinho, né? Disfarçou o filho, vamos resumir. Disfarçou o filho e fez com que o filho fosse até o pai para conseguir a bênção. E ele conseguiu? Conseguiu. Como o pai já estava bem velhinho, cego, né? Não tinha aquela definição ali do filho, o filho conseguiu, com todas as características, fantasiado, né? A gente sabe que ele colocou uma roupa, uma pele, para dizer que era o irmão, conseguiu a bênção. Mas resumindo, vamos para o 41, versículo 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai. Então, o que é que ele vai fazer? Vou matar Jacó, meu irmão. Veja o que a escolha de Jacó por querer a bênção do seu irmão, que não era direito dele. Veja o que tudo isso trouxe para a família. Briga entre os irmãos, desentendimentos, desejo de morte. E Jacó teve que fugir do seu irmão. Passou um bom tempo longe. Veja as consequências quando a gente se coloca à frente de Deus e não deixa Deus tomar a frente. Sabemos que Deus contornou a situação. Deus fez com que as coisas, eles fizessem as pazes. Jacó e Esaú fizessem as pazes. Mas isso foi rápido? Não. Levou anos. A família separada, né? Os irmãos viveram separados. Então, irmão, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se coloca à frente de Deus, quando a gente não espera no Senhor. É oportuno lembrar que a fonte suprema de nossa esperança é Deus. Você está em dúvida que decisão você tem que tomar? Não sabe o que fazer? Não está encontrando uma saída? Deus diz: espere em mim, confia em mim. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 27, 14, para a gente fechar o sermão. Salmos 27, 14. Quando parece não haver solução, olha o que Deus diz em Salmo 27, 14. Todos encontraram? Veja que as irmãs Maria e Marta acharam que não tinha solução para a morte de Lázaro, e Jesus foi a solução, foi a saída. José jamais imaginaria
que no Egito ele ia ser governador, que ia sido vendido pelos irmãos, e no final, Jesus foi a saída. Quando achava que não tinha mais solução, ele foi a saída. O que é que diz lá em Salmos 27,14? Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Fortifique o seu coração. Como é que você pode fortificar o seu coração? Oração, buscando, meditando na palavra, é comunhão, irmãos. Quando a gente está muito íntimo de Deus, a gente não tem medo. A gente confia que o que está acontecendo, Deus está no controle e é plano de Deus. Agora, quando a gente faz uma reflexão, como está a minha comunhão? Como está o momento de oração? Como está a minha meditação? Isso reflete nas nossas escolhas. Isso reflete no que a gente está passando. Então, o que é que Deus diz? Espera, tem bom ânimo, mas Ele não só diz espere e tem bom ânimo. Ele diz, fortifique o teu coração. Então, se você não está fazendo isso, se você não está fortificando o seu coração, é bom você fazer. Para você não estar sofrendo consequências por escolhas erradas. Ou você não está passando provações por escolhas erradas, mas provações que Deus está permitindo que você passe, mas para te fortificar, te fortalecer, ou, como a gente viu, para testemunhar e glorificar o nome de Deus. Então a gente tem que ter essa distinção. A diferença está qual o relacionamento que eu estou tendo com o Senhor. Para que realmente eu possa estar esperando com confiança, tendo fé que Deus está no controle da minha vida. E que o que eu tiver, a situação, o problema que eu tiver, vai passar. Jesus disse que quem está com Ele, como é que se diz a palavra? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, então você também pode vencer. O que a gente vai passar aqui é passageiro. E a felicidade que Deus quer nos dar não é aqui. É maior. É depois daqui. É eterno. Então, busquemos ao Senhor com ânimo e com alegria. Porque Ele está com você. Ele quer estar com você. Não só agora, mas todos os dias e para sempre. Vai ser. Tá certo? Vamos cantar o mesmo hino do início. 200 e... uma nova história. Se a gente fez uma escolha errada hoje, a gente pode pedir a Ele que nos ajude para que amanhã a gente faça a escolha certa. E o problema é que a gente fez hoje, se trouxe alguma situação ruim, a gente entregando na mão dele, Ele pode mudar a história e trazer bênção para a nossa vida. Depende de nós, né? Reconhecer nossas falhas, nossa pequenez, e nos colocarmos todos os dias nas mãos do Senhor, porque Ele é a única saída. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos que aqui passamos na tua casa de oração. Viemos te pedir novamente que o Senhor possa atender a cada um dos pedidos que foram realizados aqui nesta noite. Tu sabe que somos falhos, pecadores, não merecemos nada, mas sabemos que temos um Deus verdadeiro, poderoso, milagroso, que é capaz de fazer grandes coisas, coisas que nós como humanos jamais poderemos compreender, apenas só podemos crer e confiar que o Senhor fará o melhor e o que o Senhor quer fazer maravilha no meio de nós. Ajuda-nos também, Senhor, a pedir que o Senhor nos abençoe todos os dias, para que possamos fazer escolhas certas e que essas escolhas possam ser bênçãos, que possam ser testemunhos, para que o teu nome possa ser reconhecido na vida dos teus filhos, na vida dos nossos familiares, na vida daqueles que nos cercam e na vida de todos aqueles que entrarão em contato conosco. Ajuda-nos a ser bênção para os outros através das nossas vidas. E também perdoa, Senhor, porque muitas vezes não esperamos pelo Senhor e agimos precipitadamente. Negligenciamos a comunhão contigo e muitas vezes nos decepcionamos com nós mesmos. E ajuda-nos a
não duvidar de Ti, pelo contrário, a confiar a cada dia mais e dobrar todos os dias os nossos joelhos, suplicando, Senhor, misericórdia e perdão e bênçãos. Fica conosco, leva-nos em paz aos nossos lares. Tudo te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas é confiante na graça do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amém.